Dimensões Espirituais do Centro Espírita, de Sueli Caldas Schubert. Capítulo 7. A Equipe Espiritual. Todo um exército de trabalhadores do Cristo funciona em cada núcleo de vossas atividades relativas à espiritualização, convocando-vos ao sentimento iluminado, à virtude ativa, ao departamento superior da vida íntima. Instrutor espiritual dos Missionários da Luz de André Luiz, por Alexandre. A equipe de encarnados da reunião mediúnica tem funções específicas e de grande responsabilidade, mas está submetida, por sua vez, àquela outra equipe, a espiritual, que é, em verdade, a que dirige, orienta e assessora os trabalhos no campo da mediunidade com Jesus. Conforme registro em meu livro Obsessão, Desobsessão, a equipe espiritual é integrada por grande número de trabalhadores, presididos pelo mentor espiritual, o qual responde por todas as atividades programadas e realizadas. Este tem, ao seu lado, espíritos que o secundam na direção, atendendo cada um a determinado setor de atividades. Poderíamos chamá-los de guias ou mentores, pois também o são e se empenham amorosamente em amparar e assessorar os trabalhos mediúnicos. O querido e ilustre escritor Hermínio Miranda, ao dissertar sobre a assessoria dos benfeitores espirituais, informa: são enormes as responsabilidades desses amigos invisíveis e as qualificações exigidas para as tarefas que desempenham junto a nós são rígidas. Poderíamos dizer que cada grupo tem os seus guias e protetores que merece. Se o grupo empenha-se em servir desinteressadamente dentro do Evangelho do Cristo, escorado na doutrina espírita, disposto a amar incondicionalmente, terá como apoio a sustentação uma equipe correspondente, de companheiros desencarnados do mais elevado padrão espiritual, verdadeiros técnicos da difícil ciência da alma. A responsabilidade básica pelos trabalhos mediúnicos, portanto, é do plano espiritual e por isso o verdadeiro esquema a ser cumprido aí se delineia. Entretanto, os lidadores da espiritualidade respeitam em muito os desejos e planificações expressos pelos encarnados, deixando a seu encargo uma série de providências atinentes à organização e funcionamento das tarefas, tais como a escolha do dia da semana em que a reunião será realizada, o horário, a designação do dirigente da reunião, geralmente de comum acordo com a diretoria da casa, ao qual caberá, além de presidir os trabalhos, a observância da assiduidade dos companheiros. Designará os estudos a serem realizados em outro horário ou dia, enfim, tudo aquilo que seja pertinente aos encarnados. A essas providências, quando bem orientadas, os benfeitores adaptam a planificação espiritual, facilitando assim a que os tarefeiros da esfera física ajam por si mesmos, onde lhes for possível, advindo dessas iniciativas lições, experiências, ensejos renovados de aprendizado e da prática da caridade. Hermínio Miranda, a esse respeito, ensina: os benfeitores espirituais não vão ditar um breviário de instruções minuciosas. É preciso que fique margem suficiente para a iniciativa de cada um, para o exercício do livre-arbítrio, para que tenhamos o mérito dos acertos, tanto quanto a responsabilidade pelos erros cometidos. Em suma, os espíritos não nos tomam pela mão, mas não deixam de apontar-nos o caminho e seguir-nos amorosamente. As atividades que estão afetas à equipe espiritual são inúmeras e requerem espíritos especializados em diversas áreas e de diferentes categorias, tais como médicos, enfermeiros, sacerdotes e freiras católicos, pastores evangélicos, espíritas, entre estes, médiuns, doutrinadores e dirigentes, além de magnetizadores, guardiões, padioleiros, etc. Para se ter uma ideia, cumpre refletir nas múltiplas facetas dos trabalhos e em tudo o que ocorre em cada sessão. Isto pode ser constatado em toda a coleção A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, em alguns livros de Ivone Pereira, como Memórias de um Suicida, Devassando o Invisível, etc.,
em todas as obras de Manuel Filomeno de Miranda, psicografadas por Divaldo Pereira Franco, no livro Desafios da Mediunidade, de autoria do espírito Camilo, psicografado por Raul Teixeira, nos quais estão relatos bastante minuciosos de sessões mediúnicas de atendimentos a espíritos sofredores, suicidas e obsessores, bem como a comovedora interferência em amparo do mundo espiritual superior. Vejamos como ocorre na prática. Os espíritos dirigentes, além de se comunicarem com certa frequência, transmitindo mensagens de esclarecimentos, consolo e estímulo, também se encarregam de formular convites a outros benfeitores quando o grupo mediúnico está em condições de recebê-los. Cuidam da preservação e manutenção das defesas espirituais da sessão, contando para isso com entidades especializadas nesse setor. Cabe-lhes a escolha dos espíritos que deverão ser atendidos, providenciando equipes especializadas que se encarregam de trazê-los. Exercem o controle e triagem dos acompanhantes habituais dos encarnados. Tais acompanhantes podem pertencer ao passado próximo ou remoto de cada participante. Lembremo-nos que Kardec elucida que onde haja uma reunião de pessoas, há igualmente em torno delas uma assembleia oculta que simpatiza com suas qualidades ou com seus defeitos. O Livro dos Médiuns, capítulo 8, item 232. Providenciam, portanto, quando necessário, a comunicação de desafetos dos componentes encarnados para que haja necessária harmonização, o que resulta no fortalecimento destes e, consequentemente, melhorando a própria atuação da equipe encarnada. Não se trata aqui de processo obsessivo, mas sim de assédios de inimigos do passado. Promovem, vez que outra, e conforme a necessidade, o comparecimento de familiares desencarnados, já esclarecidos, possibilitando que se comuniquem nas reuniões, o que representa um estímulo e alento para o grupo. Por outro lado, conforme ensina Camilo, propiciam emocionantes encontros com os servidores encarnados, em desdobramento durante o sono físico, que muitas vezes se sentem envolvidos por ondas de ternura que lhes abrem o discernimento, que os fazem tomar sérias decisões de mudanças, sem que tenham consciência do que se passou, como incentivo aos seus empenhos ou como inadiável socorro para que não chafurdem em situações graves que lhes poderiam comprometer a existência física. Desafios da mediunidade. Amparam de forma amorosa e cuidadosa os trabalhadores encarnados, proporcionando-lhes recursos salutares a fim de fortalecê-los física e espiritualmente. Decidem quando a necessidade de se propiciar regressão de memória ao espírito comunicante, como também a criação de painéis fluídicos a cargo de entidades especializadas, conforme exporemos à frente. Programam as manifestações de grande variedade de espíritos ligados aos casos de obsessão que estão sendo atendidos pela reunião, valendo-se do concurso de equipes especializadas no resgate de obsessores. Sendo este um trabalho muito complexo, os espíritos que se dedicam a esse mistério possuem qualificações e características próprias que adiante comentaremos. Programam também a vinda de outras entidades, tais como sofredores de todo tipo, entre estes suicidas, acidentados, os que morreram por consumo de drogas, dementados, os que estão presos aos próprios despojos, os que ainda sentem as sensações de enfermidades que os levaram à morte, os que não sabem que deixaram o corpo físico, como também os criminosos de todos os tipos, etc., desde que seja necessária aproximação e consequente atendimento a todos esses nossos irmãos em humanidade.